A Andréa Gonçalves decidiu empreender no ramo da beleza e entrou com a cara, a coragem e a vontade de dar certo. Em mais de 10 anos, teve altos e baixos, erros e acertos, mas nunca desistiu. O Onde Foi Que Eu Errei de hoje vai mostrar essa história de resiliência dessa empreendedora que aprendeu errando a lutar pelo seu negócio. Vamos acompanhar? Onde foi que eu errei? Perguntinha difícil de responder, hein? Mas a Andréia tá aqui ao meu lado para contar a história dela. Tudo bom, Andréia? Tudo bem. Obrigado aqui, seja bem-vinda ao nosso programa. Andréia, então me conta, como é que você começou a empreender? Então, eu comecei a empreender lá em 2012, abrindo meu primeiro negócio. E aí, lá no início, eu trabalhava com um pouquinho de tudo. Com cabelo, com depilação. E aí, depois fui fazer a faculdade de estética, que entrei também nessa função que eu tô hoje, né? Que é massoterapia e esteticista. Então, você praticamente tinha um salão de beleza que funcionava também como um centro de estética, era isso? Andréia, quando você abriu essa empresa, você fez um planejamento de negócios, você se organizou? Ou como a maioria dos brasileiros, eu tenho um sonho, vou tocar para frente? Isso, foi mais ou menos isso. A minha avó falou, a loja tá aí, vou comprar as primeiras coisas e o resto você se vira. A loja era da sua avó? Da minha avó. O ponto, na verdade? Ponto, isso. Então você não pagava aluguel? Não pagava. Mas aí você não planejou, você não montou, não organizou. Você só montou as coisas e começou a atender. Isso. Aí tava finalizando meu curso e comecei a trabalhar. Conta um pouquinho mais pra gente como é que era essa rotina. Então, 2 vezes na semana eu fazia o meu curso, né? Que foi até na Embeleze no início. E aí fui atendendo os clientes, montei um site na internet, coloquei no Google. Naquela época ainda tinha listas telefônicas online, foi bem no início, né? E aí os clientes foram aparecendo, porque era uma rua aqui na Rua 3, da Vicente Pires, que não tinha salão nenhum. Eu fui a primeira, abri lá, então eram perto da casa das pessoas, as pessoas foram indo, foram gostando do meu trabalho, e aí lá eu fiquei 5 anos nesse espaço. Só para a gente situar quem está assistindo o programa, Vicente Pires é um bairro aqui de Brasília, equivalente a um bairro, uma região administrativa, mas é como se fosse um bairro aí na sua cidade. Andréia, e na questão financeira, como é que era? Você tinha uma conta separada, a conta da empresa sua? Como é que você organizava isso? Então, financeiro, na realidade, eu nunca separei minha conta, até hoje, tá tudo junto. Só que naquele tempo tinha um diferencial, que me ajudou muito. Eu fiz uma planilha, em que eu colocava todos os gastos, todas as compras e todos os gastos, separado do que eu fazia, e na época eu tinha manicures também, o que eu vendia, das manicures, fazia, esse era o único gerenciamento que eu tinha. De colocar os gastos, né, as compras, os gastos, e assim que eu fui tocando o negócio. Andréia, e os fornecedores, hein? Como é que você trabalhava essa questão? Afinal de contas, tem pessoas que compram no próprio mercado os produtos, o que não é bom. Tem gente que tem fornecedores que são empresas. Então, na época lá, como era cabelo, essas coisas, então eu tinha o fornecedor dos produtos capilares, de toda essa linha. Eu tinha os fornecedores, algumas coisas eu comprava no Tagua Center, em loja específica de produtos de estética. Então e não alguns distribuidores certo, né? e tal. Não era um caminho tão certo, né? Não. E como é que era a administração da sua empresa? Péssima, né? Assim, eu digo que não foi muito legal, assim, né? Porque, tipo assim, eu tive que recomeçar várias vezes. De repente, se eu tivesse gerido melhor, o meu negócio estaria melhor do que eu estou hoje, né? Conta pra gente um pouquinho mais detalhado, como é que era lá na administração da sua empresa? Ai, gente, nem sei como eu vou falar. A gente fica um pouco até assim, né, emocionado, né? É, complicado. Mas a vida é uma construção, igual essa que a gente está ouvindo aí. Esse barulhinho que você está escutando no fundo é que aqui perto de onde a gente está gravando tem uma construção. E é isso, empreender é uma construção de vida, né, André? Empreender tem essa coisa de você pensar, você montar, organizar. E é um sonho que a gente está colocando para fora, né? Isso. E aí, consegue então falar agora dessa administração, como é que era? Então, era mais ou menos o básico. Eu acho que a maioria dos empreendedores fazem isso, né? Recebe o dinheiro, faltou, comprou e isso, assim. E o custo também das coisas, você organizava direitinho essa questão dos custos para você entender como é que eles funcionavam, como é que eles iriam impactar na sua vida? Mais ou menos. Explica pra gente um pouquinho mais.
Então, tipo assim, fazia um cálculo básico, né? Por exemplo, o produto custou X e colocava uns 30% em cima disso. Mas hoje eu vejo que, tipo assim, você não pode calcular só o preço do produto, né? Você tem que calcular também o seu preço. Isso. Mão de obra também, mão de obra. E você não incluía na época? Na época, não. E por que você acha que você tinha toda essa dificuldade, Andréia? Você acha que faltou um pouco mais de orientação? Talvez de você buscar uma consultoria? Olhando um pouquinho para trás, o que você acha que faltava nisso? Acho que faltou isso mesmo. Acho que, como você disse, né, a gente tem que empreender, mas tem que empreender também e estudar um pouquinho dessa gestão, né, para o negócio fluir. Ter buscado o Sebrae também na época, né, acho que teria sido uma boa. Exatamente. Feito um curso de gestão do meu negócio, que eu não cheguei a fazer. Foi mais na louca mesmo, assim, vamos dizer, na doida, assim. E o que você sentia que faltava naquela época, Andréia? Você olhando assim um pouquinho para trás, o que faltava para você, de um modo geral, para você ter um negócio mais organizado? Eu acho que era fazer uma gerência melhor mesmo do meu negócio. Assim, me valorizar também melhor como profissional, porque, por exemplo, eu tinha as clientes que falavam, nossa, você faz um ótimo serviço, mas eu também não cobrava aquilo com medo, eu tinha medo de cobrar o valor. Aí quando eu ia em algum lugar, eu perguntava para outra pessoa quanto que foi. Às vezes era o dobro do meu serviço, sendo que o meu trabalho era tão bom quanto. Ou até melhor, né? E hoje em dia eu já não tenho isso. Assim, o falar não, que hoje eu falo, hoje eu faço isso, é tanto, não, assim eu não faço. Tipo assim, hoje em dia eu dou mais valor ao meu trabalho, assim. É aquela questão da organização do empreendedor, né? Que ele tem que valorizar o seu produto, o seu serviço, sem medo de perder cliente naquele momento. Porque a ideia do cliente é sempre pagar menos. Todo mundo quer pagar barato por um serviço de boa qualidade. Mas não é assim que funciona. Você fez curso, a gente vai ver nas imagens, você tem vários certificados aqui. Então tinha que ter essa valorização, né? Se eu fosse colocar todos, eu dava essas paredes todas. Ou seja, você teve um custo para aprender o que você tinha. Sim. E aí, Andréia, quando você começou a sentir isso, qual foi a sua atitude naquela época? Era muita dificuldade que você tinha? Tinha um pouco. Assim, melhorou um pouco, né? Mas até hoje eu tenho um pouco dessa dificuldade, como eu te falei, né? Até hoje eu não consegui separar minha conta do banco do trabalho e a minha conta pessoal, separar um salário para mim, essas coisas assim. Consegui movimentar a minha vida, consegui conquistar algumas coisas, mas ainda eu sei que não estou fazendo essa boa gerenciamento assim, do meu negócio, né? Acho que com um bom gerenciamento, assim, estaria melhor. Bom, a gente agora... com certeza, ele vai organizando, né? Mas a gente agora vai ter dicas de como você pode melhorar o seu negócio. Claro que depois do intervalo, a gente vai conversar com o Enio Pinto, que é especialista do Sebrae, vai dar uma série de dicas aí com relação ao que a Andréia errou e também como é que a pessoa pode melhorar, né? Então a gente volta já. Estamos de volta com Onde Foi Que Eu Errei, hoje contando a história da Andréia, que abriu quase um centro de estética, né, Andréia? Mas aí teve alguns probleminhas ali e acabou fechando. Andréia, se você pudesse fazer uma listinha bem pequenininha, você pudesse apontar onde você acha que você errou naquela época, o que você diria? Por exemplo, planejamento faltou, né? Isso. O que mais você acha? Eu acho que a parte primordial foi isso, né? O planejamento. E ao longo do tempo, assim, eu fui deixando de fazer aquela planilha, de colocar os gastos, os lucros, separar né, o dinheiro, arrumar melhores fornecedores, ter um pouquinho ali, tipo assim, um pequeno estoquezinho, vamos dizer assim, de produtos, né? Tem a questão também desse gerenciamento, né? De como é que você organizava com fornecedores, com as pessoas que você trabalhava. Sim. Bom, agora a gente vai aos estúdios do canal Empreender conversar com o Enio Pinto para entender onde é que foi que a Andréia errou e, é claro, ter dicas também. É com você, Enio. Olá, Márcio Fontinelli, como vai, Andréia? Bora para as nossas dicas de hoje. Enio, um plano de negócios faz toda a diferença para quem quer empreender?
Sim, um plano de negócio faz toda a diferença. É um momento em que você vai parar e refletir sobre alguns desafios que eventualmente você só ia constatar quando da implantação do negócio. Deixa eu dar um exemplo bem objetivo. Você chega ali no módulo de mercado, se depara com o item fornecedores, e aí você se dá conta que na região onde você pretende empreender não tem fornecedores com preços, prazos e a qualidade necessária para você fazer uma boa venda. Você chega no item seguinte, concorrentes, quem é que já está estabelecido no mesmo segmento que você? E aí você se dá conta que os concorrentes são de grande porte, fazem entrega a domicílio, tem logística de delivery e vão dificultar muito a vida dos novos entrantes. Então você vai já ter que definir uma estratégia de diferenciação que eventualmente você não tinha. Ou seja, o planejamento te permite refletir agora e buscar alternativas para desafios que você só ia se dar conta quando da implantação empresarial. Qual é o primeiro passo para quem deseja empreender, não sabe onde começar e quer acertar? Andréia, o primeiro passo para todo mundo que começa um negócio é a ideia. Tudo sai da ideia. Mas aí você tem que sair da ideia para uma oportunidade de negócio. Você tem que pegar a sua ideia e ver se ela, primeiro, se encaixa dentro de uma lista de eventos, de itens, dos quais você tem satisfação em realizar. Você tem plenitude, realização pessoal. Se você de fato gosta de fazer aquilo ali. Porque você vai se dedicar 12, 14 horas do seu dia àquele tipo de empreendimento no início. Segundo filtro que você tem que submeter à sua lista de coisas com as quais você tem afinidade é em quais você de fato é competente. Você é melhor do que a média. Você tem o que a gente chama de vantagens competitivas. E aí você começa a ter uma lista poderosa na mão. Eu gosto muito, tenho afinidade e sou muito competente na realização disso. Então tua ideia começa a migrar para uma oportunidade. E o último filtro é, dentre as coisas que eu gosto e sou competente, quais delas resolvem problemas na minha comunidade? Quais delas vão ao encontro de demandas? Ou seja, o nosso cidadão aqui teria interesse em adquirir, pagaria por isso. Aí você definitivamente migra de uma ideia e teria na mão uma oportunidade concreta de negócio. Essa reflexão é o primeiro passo para a abertura de qualquer negócio. Nem sempre negócios são assertivos de primeira, não é? Isso é uma regra ou o empreendedor não tem que temer isso? André, de fato a gente não tem que se apavorar quando um empreendimento de cara não dá certo. A gente tem aí algumas pesquisas que mostram que os empreendedores de sucesso começam a vingar após 2, 3 experiências, negócios eventualmente não tão bem sucedidos. O que acontece? A gente aqui não diferencia entre sucesso e fracasso. Aqui a gente tem experiências que podem ser mais ou menos positivas. O importante, Andréia, é você aprender mesmo com as experiências negativas e se fortalecer para empreendimentos futuros. Geralmente, muitos empreendedores têm em comum ou a necessidade ou algum talento que desenvolve. Como o empreendedor pode aproveitar melhor essas características para fazer um negócio promissor? E aí, André, a gente chega na questão de características comportamentais. Alguns aspectos da tua atitude que são natos ou que eventualmente você pode até instalar ao longo da sua vida. Durante muito tempo se acreditou que o sucesso empresarial ele vinha exclusivamente do domínio de técnicas de gestão. Hoje sabemos que, além da técnica de gestão e de você ter que ter um conhecimento da operação daquele empreendimento, bora para um exemplo bastante concreto. Eu tenho um restaurante, eu preciso então dominar os aspectos operacionais, cozinha, salão de vendas, mas eu preciso também ter técnicas de gestão, como é que eu vou formar preço de venda, controlar estoque, por exemplo. Mas, fundamentalmente, eu preciso desenvolver características que formam um perfil ideal para quem quer ter sucesso empresarial. Então é gestão, é operação e é atitude, principalmente atitude. E aí, Andréia, veja, eu posso até delegar a operação e a gestão. Eu posso contratar um bom chefe e um bom gerente para o meu restaurante. Mas a atitude, o comportamento empreendedor, esse eu preciso lapidar na minha condição como proprietário, como gestor, como empreendedor que lidera aquele negócio. A boa notícia, Andréia, é que, por exemplo, o Sebrae tem oficinas específicas, customizadas, cirúrgicas para desenvolver perfil empreendedor nas pessoas. Um erro que muitos empreendedores iniciantes praticam são na questão financeira,
misturam as contas de pessoas com a de negócios. Existe alguma orientação ou dica para esses empreendedores no que diz respeito a finanças? Em relação às finanças, Andréia, o básico é criar os controles gerenciais. A gente tem que ter o que a gente chama de empresas data-driven, ou seja, dirigidas por dados. E aí você precisa necessariamente ter planilhas onde você monitora os números do seu negócio. Os números do seu negócio, de alguma maneira, refletem o empreendimento como um todo. Se você está comprando bem, se você está vendendo bem, se sua equipe está performando. Então, ter o controle de contas a receber, contas a pagar, itens de custo, caixa diário, fluxo de caixa, controles de estoque. Essas planilhas são essenciais para que você faça, de fato, uma boa gestão financeira. Precificar seu produto ou serviço também é uma questão difícil para empreendedor e muitas vezes é o que faz com que o negócio não avance. Como vencer essa etapa? Agora, Andréia, a etapa de precificação do seu produto, do seu serviço, ela necessariamente passa pelo que a gente chama de regra dos 3 Cs. O primeiro C, o teu preço de venda tem que cobrir os teus custos. C de custos, você não pode pagar para trabalhar. Passada essa fase, superado esse primeiro C, vem o segundo C, a concorrência. Você tem que avaliar os seus concorrentes, quem está estabelecido na mesma região e no mesmo segmento que você e ver que preços eles praticam. E aí você posiciona o seu preço para que você seja mais competitivo. Então, primeiro C, custos. Segundo C, concorrência. E por fim, para fechar a metodologia dos 3 Cs, o C de cliente, de consumidor. O que seu cliente está disposto a pagar pelo seu produto? Ele paga preço, mas quer receber valor. Você tem que agregar muitos serviços à entrega que você faz. Então, avalie se o teu preço cobre custos, se é competitivo em relação à concorrência e se agrada a razão de ser do seu empreendimento, o C de cliente. A gente viu aí que a André não desistiu de empreender, mas ainda está tendo problemas em como gerenciar o seu negócio. Qual dica você dá a ela para que ela resolva essa questão? André, é muito bacana toda a sua resiliência, né? Assim, a gente estuda o que é o perfil ideal para quem quer empreender. E o comprometimento e a persistência estão dentro do que a gente chama de top 10 características que precisam ser natas aos empreendedores de sucesso. Para a melhoria da tua gestão, Andréia, você precisa de fato se profissionalizar. Essa é a questão. Quase todo mundo que vai empreender não tem uma formação específica em administração de empresas, em business, em negócios. Não é um contador, não é um economista, não é um engenheiro de produção. Veja, o nosso Márcio aqui, para atuar com a gente, fez 4, 5 anos de jornalismo. Para você empreender, é necessário também você lapidar a sua formação. Fazer cursos em aspectos operacionais ligados ao seu negócio, fazer cursos para gestão, administração de empresas e também oficinas para lapidar o seu comportamento empreendedor. Esse é o tripé que vai garantir uma gestão mais profissional do seu negócio para assegurar sucesso para o teu empreendimento. O segredo do negócio é a profissionalização? Portanto, Andréia, a capacitação precisa ser continuada. A dinâmica hoje de gestão dos negócios é muito acelerada. Todo dia a gente se depara com ineditismos. Acabamos de sair, por exemplo, de uma pandemia. Quem podia esperar por isso? Isso não estava no planejamento nem das grandes corporações mundiais. Então é fundamental que você tenha esse processo de capacitação e que ele seja permanente, continuado. Delegue ao máximo para você ter disponibilidade na sua agenda, para você investir muito em formação, em capacitação, em profissionalização. André persistiu e está aí há mais de 10 anos empreendendo. Qual a mensagem que você passa a ela? André, há 10 anos à frente de negócios, você hoje já é uma sênior em questões de empreendedorismo. A minha dica para você é o seguinte: tente delegar o que você ainda tem de operacional na mão, o que você ainda tem de bíceps na mão para o teu time. No momento em que você delega, você especializa seu time, você motiva o seu time. O raciocínio dele é, poxa, agora está comigo o que ficava antes com o empreendedor. E tenha ainda mais disponibilidade de tempo a se dedicar ao seu cliente.
Empresas existem para resolver problemas do seu cliente. Faça uma empatia plena com o cliente. Conheça profundamente o seu cliente. 360 graus em relação ao seu cliente, para que você possa, além de atender necessidades e desejos do seu cliente, realizar os sonhos da sua clientela. Grande Márcio, volto a bola para você e Andréia, siga com a gente aqui no canal Empreender. Valeu, Enio, obrigado, viu? Andréia, o tempo passou, você está aqui hoje, você tem um novo espaço, então fala pra gente sobre esse novo espaço. Então, esse novo espaço foi depois dessa pequena história que eu contei, né? Teve a pandemia, eu tive que me reinventar, né? Depois de passar daquela loja, fiquei um tempo na minha casa, tive a oportunidade de vir para esse espaço. E foi quando eu decidi que quem faz tudo não faz nada e resolvi ficar apenas com alguns serviços, né? Aí, no caso, hoje eu trabalho só com a massagem, com a depilação e me especializei nisso. Me especializei mais nessa parte. Andréia, qual que é a diferença do seu negócio hoje para aquela época? Como é que você está gerindo hoje? Então, para falar a verdade, eu acho que eu ainda estou gerindo não tão bem. Você está se organizando, Se né? organizando. Pegando as dicas, está começando a melhorar, né? Isso. Mas está melhor do que antigamente, Melhor certo? do que antigamente. Certo. Aí hoje, como é que você sentiu a diferença pessoal? Quem era aquela Andréia daquela época e a Andréia de hoje? Não, a principal diferença é que a Andréia daquela época ela andava de ônibus, hoje a Andréia andando de carro, já é uma diferença, eu acho assim. Sinal de que você está organizando bem a sua empresa e já está tendo Quando eu lucro, comecei né? meu negócio, tipo assim, eu não tinha faculdade, só tinha um curso básico, consegui terminar minha faculdade, consegui fazer uma pós-graduação, essas coisas. Perfeito. Bom, Onde Foi Que Eu Errei termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que na semana que vem a gente está de volta com mais um programa mostrando histórias de empreendedores que talvez erraram em alguns pontos, quase fecharam, mas conseguiram seguir em frente. Alguns não deram muito certo, mas a gente está aqui para justamente trazer dicas e soluções. É por isso que a gente tem o Enio e tem também todo o carinho de fazer esse programa. Então a gente se encontra, canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau!